Olá, pessoal. Nesse vídeo falaremos um pouco sobre a matriz energética brasileira e o seu panorama evolutivo ao longo da história. Mostraremos, entre outros aspectos, a importância da matriz energética brasileira para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do país, a sua composição diversificada com diversas fontes de energia e os desafios de equilibrar esse crescimento econômico com a sustentabilidade. Para isso, vamos dividir essa evolução em 4 subtópicos ou subitens: matriz energética no período colonial e agrícola, ascensão do setor hidrelétrico, descoberta e exploração de recursos não renováveis e diversificação da nossa matriz energética. Para iniciarmos a nossa viagem, precisamos entender que toda matriz energética está vinculada às formas de produção econômica de uma região. No período colonial, basicamente dominado por uma economia extrativista, onde podemos destacar os ciclos do ouro e da cana-de-açúcar, a principal fonte de energia para essas atividades econômicas era a lenha. Isso gerou uma dependência de fontes renováveis como biomassa florestal para a extração de carvão e geração de energia térmica. Esse período também, a utilização da força humana e animal nas atividades agrícolas e industriais era muito forte. Já na segunda fase do ciclo do café, que perdurou por mais de 100 anos entre os anos de 1800 e 1930, a cafeicultura se manteve como a principal atividade econômica do Brasil. A demanda de energia sempre aumentava, devido à grande expansão populacional, com a chegada dos imigrantes para trabalharem nas fazendas de café, e a criação dos centros urbanos. Isso forçou o Brasil a uma mudança de matriz energética com o uso do carvão mineral. Com o advento da Primeira Guerra Mundial, o carvão torna-se inviável, alavancando assim o programa de investimentos em energia elétrica entre os anos de 1901 e 1930. Nesse período, temos, por exemplo, a criação da usina hidrelétrica de Angiquinho. Essa usina, criada pelo empresário Delmiro Gouveia às margens da cachoeira de Paulo Afonso, no Rio São Francisco, foi a primeira hidrelétrica do Nordeste e tinha como objetivo fornecer energia elétrica a uma grande indústria têxtil localizada na cidade da Pedra, hoje conhecida como Delmiro Gouveia, no sertão de Alagoas. Sua inauguração marca o início de uma das maiores evoluções em nossa matriz energética. Então, agora começamos a estudar a ascensão do setor hidrelétrico no país, né? O setor hidrelétrico que hoje representa maioria aí, né, na fomentação, na geração de energia, né, do país. Tudo começa ali por volta de 1930, né, a partir, né, do finalzinho do Brasil colônia, início da Primeira Guerra Mundial. O que se tinha, né, até então, antes de 1930, eram terras de pequenos agricultores, né, que possuíam aí o poderio de produzir energia através de pequenas usinas, entre aspas. Não havendo ainda a intervenção governamental ou financiamento governamental através da geração dessa energia, que surgiu inicialmente a partir da Primeira Guerra Mundial, né? Foi aí que o Brasil ele se viu uma situação muito delicada com a falta de carvão, né? E politicamente o carvão era que, e economicamente inclusive, o carvão era que movimentava, né, o processo de industrialização, né? O Brasil havia iniciado um processo de industrialização através da Era Vargas. Então, Vargas, né, através da sua política, né, entre mercado e Estado, conseguiu pela primeira vez expandir, né, praticar os meus estudos, né, dentro do país para abranger essa área, que só foi possível, né, a partir de 1960, a sua institucionalização, né, que podemos chamar aí, né, com a institucionalização do Ministério de Minas e Energia com o sistema aí Eletrobras. Bom, foi um grande avanço, né, para o país, o sistema Eletrobras, já que o que se havia antigamente eram interesses políticos, econômicos, privados. Antes, o Brasil produzia porque ele tinha interesse em produzir nacionalmente. Ele não produzia, na verdade, ele importava energia. E através de iniciativas como a de Vargas, no primeiro período de industrialização no país, é que foi possível, então, em 1960, como a gente pode ver através, inclusive, do mapa, a institucionalização, né, da Eletrobras
e aí um avanço aí das usinas elétricas no Brasil, que só foi mais possível ser vista em 1970. A gente pode ver a grande expansão, né, do poderio das usinas através do país, através da década do milagre econômico, né? Que foi um grande boom econômico que o país sofreu não, né? Adquiriu através de uma grande industrialização, né? E a urbanização que aumentou a demanda de energia. Até os dias atuais, a gente pode ver aqui no gráfico o quanto o país se expandiu. Em 2000, aí nós temos um avanço também enorme até 2010, que dá luz a uma nova frente, né, da geração de energia no país, que é a exploração das bacias amazônicas aí, que é de muito interesse governamental e aí da distribuição de energia no país. O que podemos concluir é que, inicialmente, a gente pôde ver que energia no Brasil surgiu iniciativas privadas, mas que agora o governo tem um grande poderio sobre royalties e tudo mais advindo da geração dessa energia, que foi um grande avanço com a sua institucionalização e assim por diante. Meu nome é Lucas, eu vou falar um pouco sobre os recursos não renováveis. Um recurso não renovável é um recurso natural que não pode ser prontamente substituído de formas naturais de acordo com o ritmo que é consumido. Um exemplo são os combustíveis fósseis, que são matérias orgânicas que são submetidas a variáveis níveis de temperatura e pressão, e com isso acaba formando o carvão, o gás e o petróleo. A matriz energética do Brasil é muito diferente da mundial, por isso usamos mais fontes renováveis do que no resto do mundo. Somando lenha, carvão vegetal, hidráulica, entre outras, nossas renováveis totalizam 44,8%, quase metade da nossa matriz energética. Vamos comparar o consumo de energia proveniente de fontes renováveis e não renováveis no Brasil a partir desse gráfico. Percebemos pelo gráfico que a matriz energética brasileira é mais renovável do que a mundial. Essa característica da nossa matriz é muito importante, porque as fontes não renováveis de energia são as maiores responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa. Agora falando um pouco sobre a matriz elétrica, ela é formada por um conjunto de fontes disponíveis apenas para a geração de energia elétrica em um país, estado ou no mundo. Precisamos da energia elétrica, por exemplo, para assistir TV, ouvir música no rádio, acender luz, carregar nosso celular, entre outras coisas. E a geração de energia elétrica no mundo é baseada principalmente nos combustíveis fósseis, como carvão, óleo e gás natural, em termoelétricas. Meu nome é Vanderlei, falar um pouco sobre a diversificação da matriz energética. O que é que essa matriz ela busca? Ela busca fontes limpas e renováveis, como a energia solar e a energia eólica, a conscientização dos impactos ambientais e necessidade de desenvolvimento sustentável e busca políticas públicas voltadas para essa eficiência energética. Dentro das perspectivas futuras, nós temos aí a ampliação dos parques eólicos, que já estão tomando de conta do país já. Temos aí usinas fotovoltaicas, vamos citar um exemplo de uma. E também, dentro de usinas fotovoltaicas, nós também temos aí a produção residencial, que tem aumentado bastante. As pessoas têm passado a investir muito nessa energia limpa. Temos o Plano Nacional do Hidrogênio e a ampliação da infraestrutura da ONS, que é o operador nacional do sistema elétrico, é o órgão responsável pela coordenação, controle das instalações de geração e de transmissão de energia elétrica no sistema integrado nacional. Como fontes de inovação aí no Brasil, nós temos a usina híbrida de Tubarão, que é a maior usina solar do Brasil, atinge 80%, 85% de geração dessa energia limpa no país. A primeira usina híbrida do Sistema Integrado Nacional, e ela combina as duas fontes de energia limpa, que é a solar e a energia eólica.
Dentro dessa produção de energia limpa, a gente tem que pensar não só na pequena produção de residências, que hoje estão se ampliando usando placas, mas também na produção em nível industrial, nessa escala de produção interna, né? A produção de energia em escala industrial, para poder atender todo o mercado, né? As parcerias entre as universidades e as instituições de pesquisas, que graças a essas parcerias aí surgiu o projeto piloto, como exemplo a usina de híbrida de Tubarão. Temos também um amplo crescimento da energia de outra matriz energética renovável. As fontes renováveis de energia foram as principais responsáveis pelo crescimento de 3.341 megawatts da capacidade instalada na matriz elétrica brasileira no primeiro trimestre de 2023. Então, nós concluímos que vimos como a matriz energética foi evoluindo ao longo da história de acordo com seus ciclos econômicos. Saímos de uma matriz atrelada ao uso de recursos naturais e não renováveis para uma matriz limpa, ancorada principalmente no setor hidrelétrico. Seus recursos naturais, seus recursos naturais, a localização geográfica e a capacidade de pesquisas em novas tecnologias possibilitaram a expansão de fontes renováveis como a energia eólica e a energia solar.